Agora foi. Olá, boa tarde. Estou aqui sendo acompanhada pelo intérprete de Libras. Muito bom mesmo ter esse recurso de acessibilidade. E acompanhando as pessoas entrarem, estamos com pessoas de Vitória, Espírito Santo, Manaus, Minas Gerais, do Rio de Janeiro, já morei no Rio, em Niterói. Em Brasília também já morei, atualmente moro aqui em Goiânia, frequento aqui em Goiânia a paróquia São Paulo Apóstolo. Eu sou então Ana Paula Ferrari e vamos passar essa hora juntos e eu vou estar partilhando com vocês um pouco da minha vivência como mãe e também como profissional da área do desenvolvimento humano. Eu sou jornalista e publicitária, minha formação foi na UNB, e eu tenho mestrado em comunicação e sociedade. Aqui em Goiânia, eu sou coordenadora do Movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB. E também sou uma das diretoras da Associação das Famílias e Amigos do Autista de Goiás, a AFAAG. E temos um grupo de voluntários que atua aqui na nossa cidade, que chama Voluntários da Turminha. Nós fazemos diversos eventos com foco no lazer, na diversão, e a partir disso, desse encontro, fazendo a inclusão. É uma sessão de cinema em que a gente diminui um pouco o som, deixa a luz um pouco mais acesa, né? Não fica aquele total escuro, e a gente tem os voluntários sempre assim disponíveis para dar algum auxílio, informação para as pessoas. E na associação nós fazemos vários cursos, palestras, para também conscientizar a população e ensinar algumas técnicas, estratégias de inclusão. Mais nessa parte de inclusão na escola, inclusão na família e questões de saúde das pessoas com alguma necessidade especial, né, especialmente os autistas. Então, o Movimento Orgulho Autista Brasil, ele já é um movimento nacional, que existe até em outros países, tem algumas coordenações fora do Brasil, e ele existe há 12 anos, é um movimento já bem forte, que tem sede em Brasília, e aqui em Goiânia eu faço a coordenação desse movimento na nossa cidade. E pelo Movimento Orgulho Autista, a gente tem uma interação com a Assembleia, com a Câmara Legislativa dos vereadores, né? Que é possível proporcionar a realização da inclusão. E que mais? Então, dentro dessa minha trajetória como ativista, né, pela inclusão, eu também fui fazendo vários cursos, fui me interessando pelo tema já há muitos anos, desde o momento que eu diagnostiquei o meu filho mais velho com o autismo. Eu fui fazendo cursos de análise do comportamento aplicada, cursos de integração sensorial, de comunicação alternativa, de adaptação de materiais, e até que eu encontrei um programa de reabilitação que tem a sigla TEACH. É um programa que vem lá dos Estados Unidos, e a partir desse programa a gente conseguiu compreender melhor o cérebro da pessoa que tem essa limitação do autismo e que também tem a deficiência intelectual. E outras, né, outras situações também, como apraxia, como o TOD, transtorno opositor desafiador, como o TDAH, que é o transtorno da hiperatividade e déficit de atenção. Então, tudo isso a gente consegue acolher, e também as altas habilidades, que é outra situação que altera o funcionamento, a compreensão de mundo da pessoa que traz essa característica. Estão falando que está travando. Vamos reiniciar então, ok?
Será que é internet, amor? Essa é de cabo? É de cabo, acabou o sinal. Tá voltando. Tem que acionar a câmera de novo e eu acho que você vai ter que dar play de novo, se eu não me engano. Ou já tá em play. Agora não apareceu aquele botãozinho verde ainda não. Agora, sim, agora ele tá vermelho. Sim. Deixa eu ver o que tá nos comentários. Será que já voltou? Voltou. Agora voltou. Estão ouvindo? Ok? Então tá, nós estamos primeiro fazendo uma apresentação, até para vocês irem se chegando, a gente testar na nossa mídia. Então, eu estava falando um pouquinho, né, do meu lado mais, assim, ativista e profissional. Então, eu estava na parte que eu estava narrando que fiz vários cursos. Então, na nossa correria, né, do dia a dia, a gente às vezes não programa, não está na nossa meta, nossa programação, compreender uma necessidade especial ou uma deficiência. Mas chega um momento que essa situação passa pela nossa vida e a gente pode fazer duas escolhas. Ou a gente tentar compreender essa situação, buscando o que já foi estudado e feito nesse assunto, que foi bem sucedido, em que a gente chama estratégias cientificamente comprovadas ou boas práticas, ou a gente senta e chora, né? Claro que a gente vai chorar muitas vezes no decorrer do nosso caminho, porque realmente são desafios que vão acontecer na vida de qualquer pessoa, independente das limitações. Mas quando há uma limitação, significa que a gente tem que desenvolver uma expertise e uma esperteza maior. Então, nesse processo de assumir uma posição ativa nele, em que eu conheço as técnicas, seleciono as técnicas, produzo o material e adapto o ambiente e as pessoas. Então, atualmente, eu já fui professora de nível superior e atualmente eu sou palestrante das Paulinas. Então, eu vou às escolas, eu vou à própria Paulinas aqui em Goiânia e faço palestras. Fui já a Brasília, essa parceria, fazer também essa capacitação de professores e profissionais nessa área. E nos cursos nas Paulinas, a gente recebe bastante catequistas e também pais, padres, pessoas de todo tipo, profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, até mesmo médicos, querendo compreender melhor o assunto. E realmente, eu tenho encontrado pessoas mais esclarecidas. Isso é muito bom. Realmente, esse tema, autismo, deficiência, é um tema muito presente. Não tem como a gente fechar os olhos. As pessoas estão vindo ao mundo já com essa alteração, ou então adquirindo ao longo da sua vida uma necessidade. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, eu sempre me coloco no lugar do outro. E se fosse comigo, e se fosse eu a pessoa que tivesse essa limitação? Como que eu gostaria de ser tratada? Como que eu gostaria de encontrar um ambiente de trabalho ou de estudo? Um material para eu decifrar, ler, trabalhar? Como que eu gostaria de receber? Então, eu procuro fazer o melhor por quem está do meu lado e apresenta uma característica de uma necessidade especial transitória ou permanente. Né? Nós sabemos que a deficiência é permanente, e existem necessidades que parecem muito com deficiência e que permanecem por um certo tempo e depois a pessoa se reabilita. Ou se desenvolve de uma forma que ela passa a ter assim, uma necessidade menor da acessibilidade. Então, a inclusão ela acontece aonde? Acontece primeiro dentro da gente.
Tem como eu falar em inclusão se eu não me incluir na vida? Cuidar de mim, me valorizar pelo que eu sou. Eu, profissional, que não tenho um laudo, né? Mas eu necessito de inclusão, de me sentir digna, merecedora da vida, de tudo que há de bom. Então, depois desse entendimento e dessa aceitação de que eu sou esse ser amado, né, um filho amado de Deus, e vivenciar isso na prática, eu posso, sim, ter mais condições, força e inteligência para promover a inclusão do meu próximo. E aí, como que é feito esse processo? A inclusão acontece com acessibilidade. Primeiro, eu preciso identificar o perfil daquela pessoa. Não existe uma pessoa igual a outra. Somos filhos únicos do Pai. Impressionante. Mesmo gêmeos, mesmo pessoas que viveram o tempo todo juntas, criadas juntas, elas não são iguais. Elas têm diferenças. E a gente só consegue promover a inclusão a partir do momento que a gente aceita isso. Essa diferença que é realidade de todos. Então, a partir do momento que eu aceito, e eu aceito também que eu tenho algo a aprender, que essa situação está trazendo para mim um know-how diferente, um desafio que vai me dar novas oportunidades, vai ressignificar a minha vida como mãe, como tia, como parente, como amigo, como professora, como catequista, como profissional que chega no seu consultório, ou bate a sua porta, ou no seio da sua família, uma pessoa que necessita de acessibilidade. Então, eu já aceitei essas verdades, já me acolhi, consigo, então, iniciar o acolhimento do outro. E aí, a partir do momento de observar esse outro, como que esse outro está compreendendo o mundo? Se tiver alguém que me forneça um relatório, ótimo, eu posso solicitar isso à família. Eu posso pedir à família que preencha um formulário que eu mesmo posso desenvolver ou pegar algo parecido na internet. Existem vários formulários disponíveis que fazem essa análise, que fazem essa avaliação. Mas existem questões básicas que eu preciso me ater. Qual é a preferência dessa pessoa? O que ela mais gosta? O que ela faz bem feito? Ou o que ela gosta? Ou o que ela se interessa em fazer? Às vezes as pessoas podem responder, mas ele não tem nenhum interesse, ele só fica olhando para o céu, olhando para o pé, ou ele fica balançando as mãos, se movimentando no ar. Ele pode não ter o interesse dentro do seu conhecimento, mas ele tem os seus interesses, ele tem a sua forma de comunicar, a sua forma de se expressar. Então, é importante que perceba-se como ele se comunica. O que chama a atenção dele é o vento, é um determinado som, é uma determinada cor, são detalhes. E a gente poder usar esses detalhes ao nosso favor. Qual é o nosso objetivo com esse próximo? O tema da nossa palestra hoje, do nosso bate-papo aqui, é a inclusão da família. Então, qual é o nosso objetivo? É incluir essa pessoa. Então, conhecê-la, descobrir os gostos e preferências, e também o que desestabiliza essa pessoa, o que fragiliza. Porque uma pessoa com alguma limitação, seja física, ou seja, emocional, essa limitação vai trazer um abalo emocional para ela. É claro que esse grau, ele vai variar. Ele varia muito, né? Eu vou parar um pouquinho para esperar o Renan. Tá ok, Renan? Então, esse grau dessa emoção mexida, né, pela necessidade especial ou deficiência, varia. Varia de acordo com como que é apresentado essa realidade para essa pessoa, como ela é vista e olhada pelos mais próximos. E tirando todo o julgamento,
toda a culpabilização que a gente pode, às vezes, no primeiro momento, ter esse ímpeto de culpar alguém, apontar o dedo para alguém, volta-se pelo menos 4 para mim. Então, é claro que é importante eu olhar também o papel de cada um, mas o que eu posso fazer diante dessa realidade? O que eu posso contribuir para essa realidade, melhorar? Então, se eu conseguir olhar para essa pessoa com o mesmo olhar de amor e alegria que eu tenho para comigo, e eu espero que vocês estejam se empenhando em desenvolver esse olhar caridoso para consigo mesmo, que perdoa, que anima, que motiva, você vai só transferir esse olhar que você tem para você para o outro, porque o outro nada mais é do que um pouco de você. Porque todos nós somos diferentes, somos únicos, mas temos o que em comum? Somos filhos do mesmo Pai. Então existe uma essência humanizatória em nós. Existe algo muito semelhante em nós, que é a nossa matéria-prima, o nosso corpo, a nossa alma. Então, a partir disso, a gente consegue. Por mais que seja estranho o comportamento, as reações dessa pessoa, eu consigo focar no humano. Ali é uma pessoa. Bom, se essa compreensão não me ajudar, eu posso buscar as legislações. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala muito claro sobre isso. Sobre a importância de dar acesso. E o acesso a quê? O acesso, por exemplo, a um momento de oração em família. Como que eu vou conseguir fazer esse momento se eu não estou vendo as diferenças entre as pessoas que vão participar? Então, existem diferenças. Tem um que é ansioso, e ele traz essa ansiedade normalmente no momento da vida dele, em todos os momentos. Na hora da oração ele vai trazer, quer que acabe logo, ou quer que comece logo. Tem um que é mais temeroso, ele tem receio. Ai, se esse santinho cair, ai, se nesse momento que eu estou aqui, acontecer uma outra coisa, panela lá no fogão. Então, assim, tudo isso tem que ser acolhido. Então, combinar entre as pessoas, conversar, procurar ter um diálogo em família. Qual o melhor momento? Qual o dia melhor? Ou é possível ser todos os dias? E qual a duração? Podemos começar com alguns minutos? Às vezes basta, gente, o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E no outro dia, ou na outra semana, ou nas outras semanas, eu vou pouco a pouco acrescentando. Então, o pouco com Deus é muito. É suficiente e ainda sobra, ainda é abundante para eu distribuir para os outros. E o tempo de Deus, ele é muito interessante, porque ele faz 1000 anos em um dia. Então, às vezes a gente está com aquela pressa de ver aquele momento de união em família, mas a gente tem que aprender a saborear essa espera, essa etapa, cada etapa. Falando em saborear, eu vou trazer já de cara. Tem alguém que falou que travou aí ou não? Tá tudo beleza? Como que tá aí? Beleza? Pura? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Sem imagem? Voltou? Estou visualizando vocês? Ok. Então tá. Então, já que vocês estão visualizando, né? E a gente está conseguindo ter algumas ideias partilhadas, eu gostaria de apresentar o que eu fiz nessa quarentena. Uma das coisas. Eu consegui pensar no meu desejo de ter um momento em oração e família. Consegui realizar, que era o terço. E realizando o terço, fui percebendo cada membro da família e percebi que um em especial precisava de um material de apoio. Não porque ele estava agitado, mas porque ele estava até bem comportado, suportando aquele tempo, mas eu pensei, será que ele está compreendendo esse tempo? Qual o significado para ele desse momento? Será que eu posso significar para ele? Então, aí eu elaborei um caderno com algumas atividades para ser realizado durante a oração do terço. É claro que pode ser realizado antes, durante e também depois do terço. Mas se quiser, durante o terço,
ir dando para essa pessoa atividades para que ela compreenda o que está realmente se passando, ele serve para isso. Porque o verbal, a palavra, ela sai, né? Ela sai, assim. Então, se a pessoa não tiver um ouvido muito bom, uma atenção muito boa, um processamento auditivo muito bom, e as funções executivas preservadas, como a memória e outras mais, fica muito blá, 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 e a pessoa vai ficando cada vez mais desmotivada. Então, nós precisamos concretizar as palavras. Por isso que é importante ter material. E o papel, o tecido. Eu trouxe alguns materiais aqui. Eu queria pedir para a irmã, para ela ir colocando o vídeo em que eu mostro essa criação desse caderno. Eu recebi ele hoje, ficou pronto hoje, né? A psicopedagoga que me deu apoio foi a Karine Garcia, aqui de Goiânia. Quero agradecer a ela por ter abraçado esse projeto junto comigo. Então, se for possível para a irmã passar o vídeo, eu vou ficar feliz para poder mostrar melhor para vocês. Mas, enquanto a irmã está procurando e organizando o vídeo, eu vou dar exemplos. Não vou só falar, eu vou mostrar. Então, tem material assim, ó, como se fosse um travesseirinho, que são orações para dormir, que mostram algumas posturas de contemplação, com as mãozinhas em prece. Mas, às vezes, um material desse também não vai deixar muito explícito para aquela pessoa o que realmente está acontecendo. Então, além de eu oferecer materiais assim, eu ter assim disponível para oferecer em determinados momentos, eu preciso explicitar ao máximo se a deficiência for mesmo deficiência mental, ou se for uma necessidade especial transitória, como algo psiquiátrico, psicológico, que naquele momento retira algumas capacidades da pessoa, como uma depressão, como a síndrome do pânico. Então, essas situações que nós vivenciamos, esse tipo de material, ele ajuda muito. Eu andando por São Paulo, lá na Paulista, eu, claro, que já atraio muito material para mim. E aí eu encontrei um presépio de tecido, que ele monta e desmonta, com vários personagens. Como estamos em maio, eu tirei os outros personagens e estou trabalhando apenas esse. E ele fica de pé, ó, ele tem um pezinho aqui, ó, e ele fica de pé. Então, olha só, nós temos um material que tem 10 itens. Às vezes, 10 tumultua, 10 atrapalha, é muito. O foco pode ser 1. Então, a minha sabedoria, o meu sucesso vai depender muito de eu saber priorizar o que é o essencial agora para esta pessoa. E aí, para este grupo, para esta família. E aí eu trabalho bem um tema e depois agrego outro, depois eu tiro esse tema e depois de um certo tempo eu reintroduzo e assim, né, a gente vai chegando lá. Bom, esse material ainda não foi suficiente. A pessoa não sabia o que fazer com isso. Afinal, ela tem dificuldade na imitação. Ela percebe o que o outro faz, mas não tem muito sentido para ela. Então, nós tentamos, através de fotografias do material, plastificamos, montamos um manual, tentando mostrar para essa pessoa o que se faz com isso. Porque ela estava, ué, o que é isso? O que eu faço com isso? Para que isso? Então, gente, isso tem sentido para mim, que passei, olhei na Paulista. Mas para aquela pessoa que tem a limitação do autismo, como eu posso fazer que tenha sentido para ela? Então, isso aqui ajuda. Uma fotografia do material.
de uma forma que é fácil para ele manipular. Não é uma imagem pequena demais. É uma imagem de um tamanho bom para aquela pessoa. Diante da dificuldade dela, ela precisa desse tamanho. Outras, talvez, o tamanho poderia ser menor, ou talvez nem precisaria desse material. Mas o fato é que esse material não vai ter contraindicação para ninguém. Você pode ter na sua casa e pode mostrar. Quando tiver um idoso, né, que está com maior dificuldade de compreensão, pode ser útil para ele. Quando tiver alguém mais desatento, você pode passar para ele esse livrinho, né? Alguém mais pessimista, você pode, né, oferecer alternativas. As Paulinas têm algumas publicações muito legais. Olha essa. Capa dura, fofinha. E ainda, quando você passa o dedinho, ó, tem um relevo. Então, tudo isso contribui para o tempo que eu vou ter de interesse. Tá? Olha só. Mas será que eu posso trabalhar isso aqui de uma vez ou largar na mão daquela criança, daquela pessoa? Às vezes, eu vou ter que mostrar partes e vou ter que dominar esse material. Então, se eu quero usar ele mais de uma vez e preservar ele assim, eu vou ter que fazer uma exposição assistida, vou ter que estar do lado, próximo. Ou no momento da oração em família. Porque se eu deixar isso aqui livre, se for uma pessoa que não entende o significado por uma deficiência, uma limitação, ou por uma circunstância, eu não posso deixar ela com isso aqui em livre acesso, num local que ela possa pegar, porque depois amanhã eu não vou poder continuar trabalhando com esse material, então ele precisa estar bem guardado e programar os momentos. Esse também é das Paulinas, ó, fofinho, em EVA. Olha a cor vermelha, poucas páginas. É muito rico a gente ter, né, trabalhar o tema com materiais variados. Olha esse, gente, por que esse material é bem adequado para uma pessoa que tem uma limitação? Porque aqui tem um modelo. Olha só, ele vai ter uma ideia do que eu espero dele. E esse modelo, ele está à esquerda, veja bem, ele está à esquerda para ela fazer a direita, que é o sentido da nossa leitura. A gente lê da esquerda para a direita. Então, se eu oferecer as coisas aleatoriamente, sem ter um sentido, eu posso até estar confundindo e gerando muito problema para aquela pessoa. Então, é importante eu manter um sistema. Eu vou apresentar o modelo, vou apresentar o estoque, as peças do lado esquerdo. No centro, ela vai fazer. E no lado direito, ela vai colocar numa cesta, que eu crio o conceito do acabou. Né? Então, acabou. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui a gente pega da internet, imprime. Gente, é interessante trabalhar mais de uma vez uma atividade como essa. Então, eu posso fazer várias cópias. Devo fazer várias cópias. Porque a aprendizagem é de uma forma diferente se ele tem um diagnóstico, né? Então, eu tenho que levar esse diagnóstico em consideração. Então, tanto pode ser colagem, como pode ser pintura. Veja bem, qual é o material que eu estou oferecendo para ele pintar? Será que é um lápis gostoso, que flui legal? Ó, com certeza, ele vai ter mais vontade de utilizar. Então, é importante eu ir fazendo essas reflexões, né? Veja bem, tem uma palavra importante, ó, Jesus. Para que eu preciso trabalhar muita coisa? Eu trabalho uma palavra por página. E trabalho com ele fazer mais de uma vez. Ele passa várias cores em cima das letras. Não precisa ser uma única vez. Eu posso aproveitar o verso das folhas também. Entenderam? Olha isso aqui. Gente. Isso aqui é o xodó. É um terço, né? Uma dezena, em que ele pintou primeiro, foi feita uma pintura. Depois a gente começou a colocar adesivos a cada Ave Maria. Eu estou rezando Pai Nosso, adesivo vermelho. Estou rezando Ave Maria, adesivo azul. E eu posso pregar depois um adesivo em cima de outro adesivo. Não tem problema nenhum. Vocês estão conseguindo ver a imagem ou está sem imagem?
Como está para vocês aí? Me falem pelo chat. Ouvindo bem. A imagem tá boa ou tá sem imagem? Sem imagem, travando muito. Será que nós vamos ter que dar de novo uma reconexão? Voltou, Beatriz? A Beatriz disse que voltou. Então, não precisa de eu religar. Vamos em frente. Sem imagem, clique na seta. Ah, isso deve ser para outra pessoa. Mas, enfim, vamos continuar, tá bom? Muitos ruídos, a Kessia está falando. Bom, eu vou esperar as Paulinas me dizer se é para eu reiniciar. Isso aí, a inclusão deve começar por nós, né? Eu, como mãe, eu sempre busquei essa inclusão, dentro de casa e fora. Mas toda vez que eu ia interagir fora, eu também refletia. O que eu posso melhorar aqui dentro? O que eu posso fazer a mais? Então, assim, eu fui, né, evoluindo. Olha, isso aqui também foi retirado de internet. Ó, não tem regra. O importante é aquilo ser, assim, uma fonte de interesse, de conexão para outra pessoa, de concentração. O verso, gente, nós estávamos na Semana Santa, né? Então, eu imprimi alguns ícones e coloquei, ele pintou e colou no verso, olha só. Tá vendo? Não precisa muita coisa. Às vezes um panfleto de propaganda de ovo da Páscoa, você vai conseguindo recortar palavras, né? Você vai recortando, vai trabalhando com palavras móveis, né? De revista, tudo tranquilo. Então, tá. São ideias. Gente, olha só esses adesivos. Eu fiquei louca quando eu vi. Eles são grandes, olha. Eles são variados. Aí, o que eu fiz? Eu fui logo, comprei os 2 iguais. Com esses iguais, a gente consegue dar um modelo. Você faz e pede para o outro fazer também. Ou você faz, ele faz uma vez, depois ele repete outra. É sempre bom quando você encontrar um material desse, ou que você mandar fazer, e for um material realmente muito bom, você compra mais de um. Porque não adianta você ficar dando muita coisa nova, bombardear de N conteúdos. É isso que a sociedade atual faz com a gente. Ela quer que a gente tenha acesso a muita coisa. Mas nem tudo disso importa pra gente, é importante. Então, qual é a nossa função de mãe, de catequista, de profissional? Selecionar o que é funcional para essa pessoa, o que é útil, o que é essencial. E trabalhar esse fato, esse objetivo. Entendeu? Ok, pode colocar então o vídeo do caderno do terço, irmã. Muito obrigada. A irmã, a hora que ela puder colocar, ela vai pôr. E eu vou mostrar o que eu fiz com esses adesivos, ó. Pintura e colagem, né? A gente vai construindo uma imagem. Olha essa outra aqui, ó. Era uma imagem colorida. A gente fez colagem com casca de ovo e lascas de papel. Madeira. Isso aqui é uma oração do Santo Anjo, que eu usava quando eles eram bebês, né? E aí hoje eu também posso utilizar. Ele cresceu, mas o material é útil. Porque ele é durável, olha. Eu posso, quando for falar do Santo Anjo, dar para ele segurar essa imagem. Então, estou rezando Santo Anjo, ele está vendo o Santo Anjo. É diferente. Faz mais sentido trabalhar o visual, porque se ele tem o processamento auditivo alterado e a expressão também comunicacional, tanto a recepção quanto a expressão, e o visual tá bom, vamos trabalhar o visual. Bom, era um desafio levar esta pessoa com autismo, que é meu filho, para uma sala de aula. E a catequese? Antes da pandemia, nós estávamos buscando, há anos eu busquei isso. E aí nós conseguimos o ano passado e esse ano, né? E a gente preparou esse material. Ó. É como se fosse um livrinho com muitas imagens, dizendo o que ele ia encontrar lá, ó. A entrada, por onde que ele entra, que tem missa,
né? Que tem uma capela. Então, a gente foi apresentando para ele por imagens antes, e quando chegou lá no lugar, levando também durante o caminho, mostrando, e lá pareando, olha, a capela. Então, às vezes, a sala de aula pode se tornar cansativa para ele. Então, ele teria outras opções quando quisesse dar uma voltinha, né? Isso que a gente queria mostrar, as alternativas do ambiente. Essa é a turma. Então, a gente, né? Ó, o que a turminha faz? E a gente, além de trabalhar a catequista Jaqueline, que acolheu muito bem nessa realidade, e fez e faz um trabalho agora online bacana com ele, com a turminha. Então, além de trabalhar todas essas informações com o Jonas, a gente também trabalha com os outros. Porque a gente não nasce sabendo, né? A nossa memória, ela não traz toda a vivência anterior dos nossos antepassados. A gente conhece pelo relato deles, pelas fotos, pelos vídeos. Mas como que a gente faz, então? A gente prepara as pessoas para conviver com uma outra que vai trazer um comportamento diferente, que vai trazer uma necessidade diferente. Já que todos somos diferentes, então tudo bem falar sobre isso. E assim nós fizemos. Montamos uns slides, apresentamos para a turminha, e foi acontecendo esse processo de inclusão. E aí eu queria saber se dá para mostrar o vídeo para vocês agora, se é possível mostrar. Vocês estão compreendendo? Estão assimilando bem? Como que está sendo? Ela não conseguiu subir o vídeo com as imagens, só os links. Os slides não? Os slides parece que não. Se ela conseguir os slides, tá bom. O que ela conseguir? Uma foto, tá bom. Enquanto a irmã está tentando, eu vou continuar. Olha só, um caderno. Gente, isso aqui é R$8. Às vezes, numa promoção, é R$6. Ó, parece que vai conseguir. Ah, conseguiu. Então, nós estamos falando sobre a catequese inclusiva na família, né? Como trabalhar a espiritualidade com a diversidade. Somente se a gente aceitar que essa é uma realidade para todos. Ok? Aí dá tudo certo. Pode passar. Então, eu falei um pouquinho sobre eu, né, para vocês, e aí estou trazendo essas fotos, eu com os meus 2 filhos, meninos. Então, a minha vida era uma antes deles, e depois se tornou outra muito mais rica e desafiadora. Então, vocês estão vendo a gente aí no sacrário, era bem complicado chegar perto do sacrário com eles ficavam muito eufóricos, e não conseguiam ainda ficar quietinhos em posição de oração. Mas eu ia e mostrava, independente dos olhares, independente do estranhamento que pudesse causar no outro, porque eu só ia conseguir evoluir se eu começasse de alguma forma. Não precisaria ser, né? Não deu para ser a melhor, mas foi, assim, a que eu pude. E com certeza valeu. Vamos lá. Será que eu mesmo passo aqui? Eu passo, que legal. Gente, a campanha da fraternidade. Esse ano, ela está chamando muito a gente para esse acolhimento, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Fraternidade e vida, dom e compromisso. Então, olha só. Olhar para o outro, ter empatia. E essa aqui é uma campanha de fraternidade anterior que eu trouxe para vocês. Um rapaz lindo, né? Com síndrome de Down, com a irmã. E chamando, levanta-te, vem para o meio. Você, né, que pode ter alguma dificuldade, alguma deficiência, vem participar, fica com a gente.
Olha as adaptações que a gente pode fazer. Aqui nessa primeira imagem, que está mais no alto, tem uma faixa amarela com algumas figuras pregadas. Isso é um mural. Eu explicando através de imagens para o menino, que é o Jonas, que tem um fone no ouvido, ele está com um bloqueador aqui no ouvido, por conta do barulho. Porque como ainda ele não estava adaptado ao ambiente, o barulho incomodava muito. E poderia incomodar, então eu já preveni com o fone. Eu uso esse fone e depois eu vou retirando o fone. A partir do momento que o ambiente está mais tranquilo, a partir do momento que ele já entendeu o ambiente, aí a gente vai retirando os apoios, as ajudas. E aqui, essas imagens de sequência, elas servem para mostrar para ele que tem uma sequência de tempo que vai chegar uma hora que ele vai embora. A última imagem é de um carro. Então, não é para sempre, porque essa ideia assim, de ir para uma sala, um lugar diferente, pode apavorar, né? E aí, quando é que eu vou embora? Então, eu respondo essa pergunta. No final, você vai embora. Aqui é o meu outro filho, que está pintando, né? O João Paulo. Então, o que pode pintar em desenhos menores, pinta. O que não consegue, pinta em desenhos maiores. Então, eu faço coisas diferentes para pessoas diferentes. Aqui os dois, ó. O Jonas aqui e o João Paulo aqui, né? A gente andando na rua, a gente viu esse nome Jesus, e aí eu quis tirar essa foto. Aqui, ele colando os adesivos, que eu já relatei para vocês, durante a oração do terço. A cada Ave Maria, um adesivo amarelo. Então, essa inclusão, né, a gente vem tentando nas catequeses, desde que eles eram pequenininhos, olha o tamanhozinho deles. E eu participando sempre, estando como catequista, estando como apoio, mas muitas vezes para a mãe pode ser muito cansativo. E a gente pode ter uma dificuldade de manter esse processo ao longo do tempo. Então, a gente, às vezes, vai precisar, sim, de apoios. Pessoas da comunidade que possam fazer um trabalho voluntário, ou alguma estagiária da área de pedagogia, da área de psicologia, ou alguma profissional mesmo, que a família ou a comunidade, né, possa fazer algum acordo, algum tipo de troca, né, pode ser feita. Então, o importante é que não se deixe de tentar. Aqui a gente está até, inclusive, fantasiado de anjo. A gente vestia, né, as roupas, usava imagens de plástico que se caísse não quebrasse. Tudo isso para que a gente pudesse criar um ambiente bom de aprendizagem. Tem um vídeo no YouTube de um pastor de uma igreja evangélica em que ele fala que ele é pai de uma criança autista, ele, a mãe fala, e a criança aparece durante o culto, né, e fica lá à vontade. Então, ele falando, explicando os comportamentos daquela criança, o porquê que ele estava pulando, correndo de um lado para o outro, e, dessa forma, informando a comunidade, conquistando, né, esse espaço que já é dessa criança. O espaço é para todos, a igreja é para o povo de Deus. Então, nós podemos trabalhar esse tema de várias formas, como uma questão ética, como um direito, como algo abençoado por Deus. Deficiência não é tristeza e nem incapacidade. Então, olha só, a definição da pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, as barreiras, quem são as barreiras? A primeira barreira somos nós, a comunidade mesmo, os parentes, né, aquelas pessoas que mais convivem com a pessoa com deficiência. Chama-se barreira atitudinal. Qual é a atitude nossa diante da realidade do outro? Então, essa é a primeira que a gente tem que procurar derrubar. Pessoas com deficiência e suas organizações. Então, eu já falei para você do MOAB, falei da FAAG, dos voluntários da turminha. Então, é o protagonismo. Estimular essa reunião, essa atuação em grupo, essa convivência conjunta. Então, olha só. Acessibilidade. Quer dizer, quebrar barreiras para favorecer e permitir o desenvolvimento dessas pessoas. Conviver e conhecer. Esse foi um cartaz das Paulinas, que eu dei uma palestra, e o livro
é Iniciação à Vida Cristã. Esse livro é fantástico. Ele fala mesmo como que é a inclusão e fala de diversas deficiências. Então, é muito importante a gente estar assim, lendo, procurando, e essa parceria entre a família e a comunidade religiosa. Como é rico essa troca. E tanto nesse momento de pandemia também não acaba essa parceria. Eu disse para vocês da Jaqueline, a catequista do meu filho, que ela continua fazendo esse trabalho online. Então, ela liga para ele, faz uma chamada de vídeo, ela manda um link do Zoom, da turminha para ele, a gente é avisado com antecedência, a gente prepara ele, a gente faz a foto, né, imprime a foto para que ele entenda, agora é esse momento. Mostra a foto da professora agora, é o momento só seu com a professora. Então, a gente busca a nossa força dentro e fora de casa. Olha só, a catequese, gente, é esse encontro. E quem que nós estamos encontrando? Primeiro com Cristo, né? Com a gente mesmo, e depois com o outro, e depois comunidade, depois igreja. Então, vai, né? Interno para o externo. E então, para que a gente possa fazer uma boa catequese, a gente precisa conhecer o comportamento humano, reconhecer as emoções, as deficiências e sobredotações. Aqui a Eliane está falando boa tarde, dizendo que é catequista em Virgínia, né, Minas Gerais, que legal. Aqui tem a Deise está falando que até agora só falaram das deficiências, nenhum falou sobre altas habilidades, Asperger. Nós temos a nossa catequese crianças com essa necessidade. Eles nunca são lembrados, precisam ser incluídos. Então, a sobredotação realmente ela gera muitas emoções de ansiedade, de insatisfação, desinteresse, desânimo. Por que pode gerar e pode até adoecer a pessoa que tem uma alta habilidade? Porque ela quer falar de um tema, ela quer trabalhar o tema de uma forma que também os outros não estão acostumados ou não pensaram daquela forma, e ela não consegue ser ouvida, não consegue, às vezes, ser acolhida. Então, a pessoa que tem alta habilidade, ela tem um foco de interesse, né? Ela gosta muito de matemática, ou gosta muito da palavra de Deus, então ela já tem um desenvolvimento, assim, acima da idade. Ela tem uma idade cronológica, mas a idade intelectual dela, às vezes, está 3 anos, 4 anos na frente. E, às vezes, a emocional dela está lá atrás. Ela está com dificuldade de regulação emocional. Então, como você vai encaixar essa pessoa? Na turminha da idade cronológica dela? Na turma mais avançada? Na turma mais atrasada? Em função da emoção dela, como que fica? Então, cada caso tem que ser avaliado, né? Tem que ser percebido se essa pessoa com altas habilidades já tem o conhecimento das outras temáticas para que ela possa ser acelerada, um processo que acontece. Outro processo é o enriquecimento do currículo dela. Ela pode ser, né, continuar naquela turma, mas ter umas tarefas extras, ter um papel diferenciado. Ele pode ser o monitor, ele pode assumir, às vezes, até o papel da catequista. Por que não? Olha, você prepara a próxima aula para mim, às vezes ele gosta de teatro, faz um teatro, pode trazer os fantoches, ele constrói marionetes, traz as marionetes que você construir. Então, o que ele precisa é ser demandado e é ser dado responsabilidade para ele. Meu filho João Paulo, esse que aparece nessa foto aqui, não sei se vocês estão visualizando esse slide, ele tem também essa característica das altas habilidades. Gente, dá trabalho. Não pensa vocês que essas crianças não sofrem e a gente, como família, também não fica estressado. Fica, porque eles têm uma demanda, uma necessidade, uma energia que a gente não consegue acompanhar realmente. Então, nós precisamos de mãos. Precisa de muitas mãos para acolher essa criatura. Então, a gente precisa de parentes envolvidos, precisa falar abertamente sobre o diagnóstico. Ou, né, pelo menos, a gente vivenciar a nossa verdade. Né? Às vezes, a família não consegue aceitar, tem alguns membros que não conseguem se envolver. Mas não dá para parar, né? O tempo até que aquela pessoa tenha vontade, né, de fazer.
Tem alguém dizendo aqui que está muito difícil para assistir. Por que será? Será que é a imagem? Me fala, me dá detalhes, Maria Márcia. Então, vou falar dos princípios aqui da catequese inclusiva. Envolver a família, observar o catequizando com deficiência ou com uma necessidade especial ou sobredotação, promover o bem-estar do mesmo, comunicar-se afetivamente, usando gestos, figuras, músicas, audiovisual, palavras-chave, dar lugar de destaque para essa criança, tá bom? A catequese inclusiva requer uma vivência. Então, o planejamento é muito importante. Se você tem perfis na sua sala ou na sua família de pessoas que saem dessa tipicidade, desse esperado, você tem que planejar muito bem, tá? Olha só, o planejamento dos encontros deverá respeitar e adequar-se à individualidade de cada participante, modificando-se apenas algumas atividades e estratégias. Uma pessoa com deficiência ou com dificuldade deve ser apoiada de forma diferente de outra sobredotada, para que ambas vejam o seu direito respeitado. Uma sobredotada, muitas vezes, ela vai ter o que oferecer. Ela precisa ser ouvida, ter esse espaço. Então, nós vamos ter que abrir. Não adianta fechar os olhos. Não quero ver, não, meu filho não é sobredotado, não, meu filho tem deficiência, não adianta. Um dia a casa cai, e cai feia. Então, seja em casa, seja na rua, abra, vai tirando essas vendas dos olhos e vai dando esse espaço. É sobredotado? O que ele gosta? Reserva o tempo para ele. Você vai todo dia, ou a cada 15 dias, ou a cada 2 meses, apresentar um projeto para a gente. Então, usa muito essa linguagem de projeto. Dar esses desafios para ele. Trazer um quebra-cabeça, trazer uma oração, fazer decorar um texto, fazer uma dança, porque a sobredotação ela não é só intelectual, acadêmica. Ela pode ser motora. A pessoa tem uma excelente capacidade de movimentação, de expressão corporal. Ela pode ser artística, ter uma excelente capacidade de canto, de compor, de pintura. E aí, gente, eu quero dar o desafio da matemática para ele, mas ele é péssimo em matemática. Não falaram que ele era sobredotado? Quem disse que a pessoa sobredotada, ela é em todas as matérias ou assuntos ou habilidades? Ela é sobredotada, às vezes, em uma, e tem um desempenho muito bom geral, mas tem uma específico que ela gosta, ou 2 ou 3. Então, tem que se conhecer esse perfil. Não basta ser aquilo que eu posso, aquilo que eu gosto, mas aquilo que é possível para o outro, aquilo que o outro tem para me oferecer. Então, do outro lado, toda pessoa, por mais limitada que seja, é capaz de crescer em santidade. Faz-se necessário que tal acolhida tenha qualidade e uma catequese apropriada com recursos e conteúdos adaptados, tá certo? Dinâmica do contrato. Então, quando você vai fazer esses momentos em comunidade, em casa ou fora de casa, ou virtualmente, temos que fazer um contrato. Precisa ser registrado em cartório, mas seria importante que a gente conseguisse listar algumas regrinhas de boa convivência. A gente não precisa chamar de regras, a gente pode chamar de combinados para gerar bem-estar. Porque o combinado, ele serve, a função dele é tornar o ambiente emocionalmente seguro. Entenderam, gente? Olha, aqui os sentimentos são respeitados. Regra número 1. Aqui, quem quer falar, levanta a mão. Aqui, pensa-se em coisas agradáveis para dizer ao outro. Aqui, não é obrigado a falar se você não tiver vontade. Ok? São alguns exemplos de regras que me ocorreram agora. Mas essas regras podem ser construídas, esses combinados, esse contrato, com a turma. Entenderam? Junto com a família. Gente, vamos sentar aqui, vamos definir quais são as diretrizes da família. Quais são os valores que norteiam a nossa família nesse ano? Nesse ano eu acho que é trabalho.
mas também respeito. Ótimo, trabalho e respeito. Ok. Então, é por aí. Tá? Organizar previamente o espaço e o conteúdo, gente, e preparar as outras pessoas para isso. A metodologia que eu utilizo para lidar com o novo. Primeiro passo, quem sou eu? O que eu gosto de fazer na catequese? O que eu gosto de fazer na minha casa? O que eu gostaria de fazer? O que eu quero para a minha vida espiritual? Coloque-se primeiro. Acolha-se, inclua-se. Aí fica mais leve, flui esse acolhimento do outro. Gente, pode seguir isso aqui que dá certo. Vocês não tenham dúvida. Acolha você primeiro. Pronto, o resto vai. Olha o Jonas, meu filho. O que ele traz com essa imagem? Pensativo. Então, conhecer a deficiência ou a situação atípica. Preparar-se para conviver. Formação permanente. Conversar com os profissionais e em família. Conversar. Lançar o tema, escutar, observar as reações. Não ter grandes expectativas, gente. Não ficar floreando, não, gente. Uma coisa é o ideal, uma coisa é o real. Viva o real, tá? Nós não estamos sozinhos nesse papel de acolher as pessoas que têm essa função cerebral alterada. Santo Egídio, né, ele também foi uma pessoa que acabou adquirindo uma deficiência física na perna. Ele ficou vivendo como uma pessoa mais isolada e protegia os animais. Nessas proteções ele se acidentou. E ele é conhecido como santo das pessoas com deficiência. E aí tá uma oração aqui, Santo Egídio, abençoado sejais vós pela Santíssima Trindade, por proteger os servos que vivem nas ruas pedindo esmolas e os portadores de necessidades especiais. Que vós recebeis os poderosos dos céus todos os dias as luzes que iluminam sua alma de fé e pureza, e nos fortaleça nessa caminhada, ensinando-nos a lição de vida, que é de ajudar ao próximo em seus momentos de aflição e necessidade. Dai-nos bondade de coração e força espiritual para levar adiante esse trabalho que vós, Santo Egídio, começou. Santo Egídio, rogai por nós. Amém. Temos que buscar, gente, esse apoio dos santos, e são vários santos que nos ensinaram a acolher o próximo, que nos ensinaram a desafiar a sociedade vigente, cultura vigente, e mostrar que podemos viver de forma diferente, podemos adquirir uma nova cultura, a gente pode evoluir no processo. Olha aqui, vivência no lar. A gente criou um oratório em casa. Pouco a pouco nós fomos criando. Demorou porque são duas crianças bem ativas. E o mais velho, Jonas, o maior, ele tem, assim, as mãos bem movimentadas. Então, ele pega as coisas e, quando vê, está destruindo. Então, às vezes, destrói livros, acontece de destruir por coisas na boca perigosas, às vezes chega muito perto de vela. Então, a gente teve que ir buscando materiais, alternativas, em que a gente pudesse ir fazendo essa introdução. Hoje, eu tenho um armário onde eu guardo esses materiais, tranco com a chave. Então, fica assim, guardado. Porque para todas as vezes que formos fazer esse momento, eu posso oferecer os materiais. E assim ele vai aprendendo a respeitar, a amar e compreender esse momento espiritual. Então, aqui a gente começou com a vela, olha a cara de feliz dele. Ele acha o máximo esse fenômeno do fogo. O pequeno já teve um interesse diferente em acender a vela, né? Então, ele tomou essa liderança. Agora, nós já estamos na etapa de fazer procissão dentro de casa. A gente pega a vela acesa, pega a imagem e vai de um lugar para o outro, caminhando pela casa. Então, nós já inovamos. Então, tá vendo? Dentro de casa, gente, dá para fazer muita coisa. Aqui o óleo bento. Então, todas as vezes que a gente reúne para rezar lá, eu abençoo eles. Eles se abençoam.
Nós abençoamos os animais que tem na casa, as plantinhas, a própria casa. Então, tudo isso vai criando um significado de amor, de afeto, de acolhida. Materiais em madeira, materiais em plástico, materiais que não quebram. Olha que esse santinho não quebra. A vela, depois eu encontrei uma proteção para a vela. Cada um com a mão ocupada. Ocupar as mãos das crianças é muito importante. Um segura a imagem, outro segura o terço, um segura uma Bíblia, a Bíblia da criança, né? E assim a gente vai caminhando. Aceitar, gente, que há diferenças dentro de casa. Um é mais novo, já está alfabetizado plenamente, faz leitura, já responde caça-palavras e enigmas, aqui fazendo álbum catequético. O outro está em processo de alfabetização, é mais velho, mas está em processo. Ele pinta, mas com ajuda. Ok, então vamos organizar essa ajuda, vamos marcar um momento, pedir que a pessoa venha, ou que alguém cuide de uma outra tarefa para que eu possa fazer essa, vamos combinar em família. O importante é a gente dar para cada um o que cada um precisa. Então, a necessidade de cada um tem que ser olhada de forma diferente. As diferenças também têm que ser aceitas fora de casa. Não adianta esconder as diferenças, ficar constrangido. Por quê? Questionar-se. Por que estou constrangido? Por que estou tímido? Por que estou triste? Porque eu não tenho aquela família que eu pensei. Porque meu filho não é aquilo que eu quis. Tem sentido isso? Começar a se questionar. Esse é o filho real? Quanto tempo eu vou perder de curtir esse filho? De amar esse filho? De ver uma foto gostosa desse filho? Mas ele destruiu minha Bíblia. Ele quebrou meu santinho. E quanto tempo eu vou ficar nesse drama? Quanto tempo eu vou ficar presa em conceitos e ideias que hoje não se aplicam à minha realidade mais? Poxa, mas eu não consigo. Ok. Existem profissionais que nos ajudam. Existe plano de saúde, existe o SUS. Existe, às vezes, na própria igreja, voluntários que estão lá disponíveis para uma escuta. Existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Vamos bater um fio lá e vamos conversar, falar. Eu odeio meu filho, odeio meu marido, odeio a mim mesma, estou ficando velha, cabelo branco. Abrir o coração. Me ajuda. Por que eu sinto isso? Me ajuda a sentir amor, a sentir alegria, a sentir paz. Gente, é possível mudar. É possível. E não é normal também você sentir raiva do filho, do marido, de si mesma. Você é humano. Agora, se essa raiva está persistindo, está te fazendo sofrer, está fazendo com que você evite pessoas, ambientes, vamos cuidar. Vamos procurar um profissional, às vezes até um médico, vamos tomar uma medicação. É melhor do que a gente deixar essa situação que é comum, que é normal do ser humano, um sentimento, virar uma doença, que é a depressão e outras tantas mais, né? Aqui, gente, nós temos duas situações. Veja bem, é o Santíssimo. É uma mesma igreja. Tem uma capela do Santíssimo e tem a parte central da igreja. O Jonas, que ainda não é alfabetizado, tem autismo, né? Ele precisa de um ambiente mais calmo. E a capela, ela tem menos pessoas. E ela é naturalmente mais calma. Então, vamos para a capela. O João, ele já está mais tranquilo com o ambiente cheio de pessoas. Ele já leu o livrinho, o roteiro da igreja. Então, dá o roteiro para o João. O Jonas não lê, mas então dá um álbum de colorir, para ele colorir no Santíssimo. Gente, Santíssimo não é só lugar de contemplar assim, não, ficar olhando e pensando. É lugar também de trabalho, de pintar, de escrever, de recortar, de colar. Importante é que ele possa se sentir bem ali. E ele só vai se sentir bem ali se ele tiver o que fazer. E o que fazer que tem sentido para ele, não para mim. Entenderam? Então aqui, nós chegamos no final da missa. Qual o problema, gente? O povo indo embora, nós entrando. Não tem problema, vamos entrar, vamos sentar, vamos fazer um estudo aqui da palavra, um momento com Deus. E essa foi a nossa missa. O importante é o processo de construir a ida à igreja.
ou de ver essa missa online, que seja, né, que de conversar com alguém da catequese, a gente construir esse processo, não ficar no 0 a 0. Vamos sair do 0 a 0, né? Vamos dar um passo para frente. Olha só, ajuda mútua, gente. São Francisco, na oração dele, né, fala, né, dando o que se recebe. E eu, gente, eu comecei dando aquilo que eu queria receber. Mas eu não tinha, eu estava assim desprovida, eu estava até adoecida de tanta sobrecarga. Mas eu falei, não, é dando o que se recebe. Confiei nessa regra de São Francisco. E deu certo, gente. Eu fui dando, eu fui tratando bem, eu fui acolhendo, eu fui fazendo. E hoje eu sou acolhida. Eu fui encontrando materiais, esse presépio em tecido, aqui as outras partes. Eu fui dando formações, nessas formações outras pessoas vieram me procurar e a gente trocou ideias. Eu fui conhecendo livros, né? Fui indicando, fomos fazendo trocas. Olha, o Jonas aqui na catequese com a catequista Jaqueline, ele batendo palmas de uma coleguinha, porque ele não sabia o que fazer com a mãozinha. E nós também, não, nessa época, não tínhamos a tecnologia de o que fazer com essa mãozinha. Então, a gente tentava ocupá-la com coisas, mas agora a gente já tem a estratégia dos cumprimentos, ensinar gestos, ensinar o joia, ensinar o sempre alerta, ensinar as mãos em prece. Então, nós somos pouco a pouco, quer falar com o outro, vamos dar um joinha e passar para o outro isso, olha, vamos dar um joinha para ele, em vez de ficar batendo palma, vamos dar um joinha. Esse aqui é o João, gente. O João pousa para a foto, ele junto com a turminha dele. O Jonas está aprendendo a pousar para a foto. Então é assim mesmo. Aqui nós estávamos comemorando o aniversário do João e de um amigo. Então sempre celebrar a vida. São crianças, são inocentes. Eles precisam disso, desse apoio. É uma necessidade de toda criança. E se ela vem com uma limitação, uma sobredotação, precisa mais um pouco. Entendeu? Não dá para fechar os olhos. Olha, gente, aqui, ó. Em qualquer tempo cultivar essa fé, viver essa fé. Com quem que eu vou viver? Com quem estiver mais próximo. A pessoa que trabalha na minha casa. Olha ele com fone de ouvido aqui, ó. Vermelho, dentro de uma outra capela, junto com a minha empregada. Eu paguei para ela nesse dia, para ela vir num domingo. Você pode vir trabalhar no domingo? Vamos combinar um extra? Pronto. Fomos à capela, ainda não tinha pandemia, né? E ela estava com ele ali fazendo um material de colorir. Aqui o outro, João Paulo, fazendo a leitura do roteiro da missa. No final da missa, nós chegamos à missa terminando. Olha, acolhendo a pessoa idosa, meu pai, o meu esposo. Então, todo mundo acolhido, todo mundo com uma função ali, dividindo. O Jonas não conseguia ficar no mesmo espaço, não tem problema, ele fica na capela, as outras pessoas ficam na parte geral. Aqui na sala do Zoom, olha só, esse no cantinho aqui é o Jonas, ó, com apoio também da minha funcionária. A catequista Jaqueline, os coleguinhas todos aqui, ó, saudando o Jonas. Gente, às vezes o tempo no Zoom, ou na internet, ou na aula online, tem que ser reduzido, porque às vezes a criança não consegue, né, estar bem naquele momento. Mas se ela pode estar lá para dizer um oi, um gesto de joinha, mostrar o brinquedo preferido, mostrar o que ela está se interessando, mostrar a oração que ela vem fazendo, ela não está falando ainda, né? Não tem a fala fluente, mas ela pode levar esses materiais e mostrar, como eu fiz aqui para vocês, entenderam? Então, a gente pode dar essa função. Aqui, eu já estou fazendo meus agradecimentos aqui para vocês, mostrando a minha família. Essa foto já tem uns 3 anos, eles eram bem menores. Então, olha só, é uma foto difícil, um tentando escapulir para um lado, o outro tentando escapulir pelo outro, um com o celular na mão, um sendo agarrado pela perna, nós dois embaixo, vai, corta a foto. Mas essa é a nossa família, né? É uma família bem, assim, diferente da típica e da que eu idealizei. Mas é a família real, é a família possível, é a família onde a gente faz todo esse exercício do amor, do perdão, onde a gente está fazendo esses momentos de encontro com Deus, através da oração em família. Então, não interessa como é a sua, é a sua. Então,
vamos pedir, né, a Deus, a Santo Egídio, que nos ajude a acolher os diferentes na nossa família. Então, agora eu queria saber de vocês. Eu falei um blá, blá, blá aqui muito grande. Quis mostrar uns vídeos, mas não consegui postar os vídeos. E gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, não sei se eu deixei alguma coisa para trás. Vamos voltar aqui, né? Depois eu mostro mais o caderno, que eu fui construindo os conceitos. Obrigada pelos elogios. Então, aqui a Joanilda está perguntando, esses slides ficaram disponíveis para acesso? Creio que sim, creio que a irmã já até enviou para vocês, né? Temos surdos jovens aqui em Vilhena, precisando de catequese, temos dificuldade de material. É verdade, o material não é fácil mesmo, no primeiro momento é bem difícil da gente encontrar, mas depois que a gente começa a focar nesse tema, parece que o material pula, brota dentro da gente, é uma coisa incrível. A gente parece que, por exemplo, uma coisa que acontecia aqui em casa, era na hora que eles ganhavam presentes, era um pouco frustrante. O Jonas pegava e destruía, ou nem interessava, deixava para lá, ou punha na boca, enfim, dava um outro uso. E aí eu tive que falar, gente, quando quiserem presentear o Jonas, ele está precisando de um livro capa dura. Ele está precisando de um material de tecido. E aí eu comecei até a dar algumas dicas para as pessoas, né, para poder presenteá-lo quando tinham vontade com coisas que realmente seriam úteis para ele. Então, não tenho vergonha de pedir. Olha, está na palavra de Deus, pedir vos será dado. Eu acho que a gente precisa tirar algumas máscaras, alguns disfarces e ser muito franco. Eu preciso desse material. Eu tenho surdos jovens aqui na minha catequese. O que seria um material para um surdo, né? Material visual. Material bem, assim, adequado da cultura deles, né? Vamos supor que aí seria uma cultura mais interiorana. Então, tem que estar adequado ao tema da região, ao tipo de textura que eles gostam, porque eles podem ter, né, assim, um interesse maior por manipular coisas, por tocar, ou por observar. Então, o que chama a atenção desse jovem? Então, sair pedindo à comunidade, pedir para os empresários, para os comerciantes, e avisá-los também, olha, vamos pedir para quando alguém quiser presentear vocês podem pedir essas dicas, pode dar esse site, pode dar esse link do material, se a pessoa quiser comprar, a gente vai poder trabalhar bastante aqui na catequese. Existe um curso na UF que chama Escola de Inclusão. E lá ensina a produção de material adaptado. É gratuito esse curso. Acontecia sempre nas férias. Então, sugiro também vocês observarem a UF. Lá eu aprendi muita coisa. Aprendi linguagem de sinais. Só que eu não pratiquei, né? Aí não fiquei assim tão hábil quanto o nosso intérprete. Mas deu para aprender. Em uma semana deu para aprender. Se eu tivesse inserida numa comunidade surda, tivesse amigos, mais amigos, eu tenho alguns, né? Se tivesse mais, convivesse no meu dia a dia, com certeza eu estaria craque hoje, poderia estar falando com vocês ou estar interpretando para vocês. Então, não é tão complicado aprender assim em Libras, tá? E vamos ver o que fica mais aqui. A catequese deve ser familiar para acolher a todos. Isso mesmo, Semara que falou isso. Ela falou uma grande verdade. Mas, no primeiro momento, a família pode estar tão desamparada, a mãe e o pai podem estar tão vulneráveis, frágeis, que eles simplesmente, às vezes, eles têm tudo. A faca e o queijo na mão, não conseguem manipular esses instrumentos. Então, no primeiro momento, eles vão precisar, pode ocorrer, né, dessa família, necessitar dessa força que vem de fora. Um telefonema, vídeos, agora nesse momento, né, vídeos da comunidade, passando para essa família, dizendo como é importante a presença desses jovens, dessa família na comunidade, dando algum recado adaptado à realidade dessa família, sair, né, de si para entrar no outro. Então, assim, a gente tem que sair também dos nossos julgamentos. Às vezes acontecia de algumas professoras, profissionais, do meu filho, falarem, mas a fulana, a mãe do Beltrano, não é como você.
Aí eu, qual será o sapatinho dela? Porque você está calçando o número dela, às vezes ela não está sendo como eu, porque realmente não é possível para ela agora. Ela está com certeza fazendo o melhor possível para ela. E às vezes o que ela pode é aquilo, né? Estar levando apenas o filho para a catequese. Ela não dá conta nem de escutar, ela está tão atordoada com cobranças, com julgamentos, com a rejeição social, o abandono, gente. Quantas mães que têm um filho com deficiência que são abandonadas pelo companheiro? Quantas mães que adoecem e ficam também deficientes, adquirem uma situação mental que as incapacita para o trabalho, incapacita até de cuidar do próprio filho, devido ao choque que ela está tendo em lidar com aquela criança, a dificuldade dela de criar um novo conceito sobre filho, sobre o que esperar das pessoas, o que esperar dela própria. Então, é uma questão muito, muito delicada. Muito delicada. Então, ela deve ser familiar, mas muitas vezes ela não é possível. A minha família está conseguindo agora. Olha só quanto tempo. Meu filho já tem 10 anos e eu estou conseguindo, graças a Deus, agora. Olha, eu tenho tentado há muitos anos, tentado com todas as minhas forças, mas agora que chegou o caroço para nós. Então, claro que se a comunidade, a partir dessa palestra, pudesse sensibilizar, com certeza esse caroço vai chegar mais cedo para outras mães. E vai chegar mais forte, mais concreto, mais duradouro, mais revolucionário mesmo. Então, é um processo delicado, essa questão da gente, em família, conseguir ter um momento, até mesmo à mesa, muitas vezes não conseguimos nos encontrar para fazer uma refeição. Então, às vezes, a comunidade externa é que vai apoiar para que isso aconteça dentro da família posteriormente. Entenderam? Vamos ver aqui como é que tem algum outro comentário, né? E olha aqui que o Márcio falou. Esse eu vou precisar do vídeo, está muito interessante. Que legal, muito obrigada, viu? Realmente. Então, gente, já voltamos para a tela maior, né? Eu quero aqui, então, mostrar o caderno. O processo desse caderno. Quando ele foi para a catequese, eu tive a sorte de ter feito um curso do currículo funcional natural. É uma tecnologia, gente, é um conhecimento que não está aí. A minha mãe não me passou isso, a comunidade que eu frequentei não me ensinou o currículo funcional natural. Então, não estava assim na minha mão, entende? Eu tive que buscar. Eu fiquei sabendo desse curso, busquei a inscrição, me organizei para estar presente, assisti o curso, amei. Aí depois ainda viajei para Ribeirão Preto para conhecer a aplicação prática do currículo funcional no Centro Anne Sullivan de lá, né? É o Centro Anne Sullivan de Ribeirão Preto. É um fantástico o trabalho deles. Eles fazem muito, muito, com muito pouco. Então, gente, é claro que os recursos nunca vão ser suficientes, sempre vai faltar, e talvez seja essa a realidade para nós. Conviver com a falta, conviver com a imperfeição. Mas não quer dizer cruzar os braços e chorar as pitangas. Talvez arregaçar as mangas e a luta. Seja num outro estado, conhecer a realidade, seja fazendo contato com alguém por e-mail, por Face, por Instagram, e atrás do conhecimento. Ficar insistentemente pedindo quantas pessoas eu insisti, me ensina, me passa, me mostra. Então, assim, eu sabia que alguém ia ouvir o meu apelo. Então, continuem fazendo os pedidos. Olha, eu quero, eu preciso de material. Em algum momento alguém vai acolher e esse material vai chegar até você. Então, o Anne Sullivan, ele trabalha com muita reciclagem, com doação da comunidade, e ele faz maravilhas, maravilhas mesmo. E lá tem os cadernos. O caderno de cada pessoa que frequenta. Na catequese também, né? A gente tem os cadernos, tem os materiais. Quando eu comecei a catequese dele por meio do caderno, eu queria que ele entendesse alguns conceitos, como o conceito do céu. Então, a gente tem que buscar uma imagem, né, do que é o céu. Seria isso para nós. E aí, eu fui escrever um bilhetinho aqui do lado, para que a professora ou a catequista pudesse falar para ele. Jonas, amor, céu é infinito, por isso representa bem o amor, cubre os pontilhados. Pronto. A gente não precisa falar muito, né?
É claro que nós temos os 10 mandamentos, temos os detalhes da Bíblia, mas quão relevante é esses detalhes para essa pessoa? Para ela é importante entender o amor, entender que Deus simboliza esse amor. E talvez nós que conhecemos os 10 mandamentos e muitos outros, né, outros conhecimentos da igreja, a gente não está entendendo mais o que é o amor, a gente não está conseguindo praticar. Então, às vezes, as ideias essenciais ficam perdidas. E não significa que ele não está tendo uma comunhão com Deus. Isso não impede ele de participar dos sacramentos, só porque ele não sabe os detalhes, né? E também aquele sobredotado, às vezes, para ele não vai se interessar nos 10 mandamentos, ele quer saber a história por trás disso, ele quer saber outras coisas. Então, eu também tenho que construir um caderno ou um projeto que contemple o interesse dele. Olha esse aqui, paz. Eu queria dar também esse sentido de paz para ele. Como a gente tem um pássaro aqui em casa branco, eu fui logo buscar também uma imagem de paz, é a imagem do Espírito Santo, mas também é uma imagem de algo que ele convive. Então, às vezes, paz para outra pessoa é o abraço da mãe. Então, não adianta eu trabalhar paz se ela nunca viu um pássaro branco, vamos supor. Poxa, então eu vou trabalhar com o que ela vê, vive e vê. O que dentro da realidade dela é paz? E aí, dessa realidade dela, eu vou transitando para uma realidade mais ampliada, entende? Mas eu tenho que considerar a realidade dela. Olha aqui, ó, amor. Então, eu fui trabalhando a palavra amor, frases e recortes de revistas e encartes. E assim nós fomos, né, introduzindo palavras também móveis. Beleza, o amor é belo. E aí foi trazendo coisas da criação, né? Conceito. Fui trazendo a foto dele, ó. Sorriso, feliz. Então, a gente vai mostrando imagens e conteúdos que vão transformar de fato a vida dele. E acontece, gente, essa transformação. A gente percebe na mudança do comportamento. Por exemplo, você mostra a figura da professora, ele já está, ele já se anima. Então, assim, ele já fez uma conexão positiva com essa imagem, né, da catequista. Então, tudo isso, gente, isso aqui eu acho que Deus quer de nós. Buscar imagens, olha, em que tenha sempre a diversidade, ó, alto, baixo, mulher, homem, cabelo de uma cor, cabelo de outra cor, etnias diferentes, né? A fila, ó, pessoas diferentes na fila. Então, o amor é respeito, né? Então, trazer sempre paralelo uma imagem real dele com uma representação real dele, representação, tudo isso vai ajudar ele a entender símbolos. Então, mais para o futuro, a comunicação vai fluir melhor por símbolos. E quem sabe eu possa ensinar a linguagem de sinais para ele no futuro. Já tem alguns trabalhos com autistas graves com a linguagem de sinais. Então, tudo é uma questão de passo a passo. Olha, a gente vai também trabalhando as habilidades motoras. Porque na catequese ele vai fazer, vai pintar, ó, né? Pode ter algum momento de competição na catequese, de pular corda, de alguma gincana. Tem tudo isso nos acampamentos, né? Da nossa igreja, nos retiros. Então, nós temos que trazer isso para o caderno, já preparando ele para vivenciar. Ó, paz também é o quê? Dividir o mesmo espaço com respeito. E aqui faça um desenho que representa. Gente, não cabe julgamento, cabe aceitação e acolhimento. Do que para ele é paz. Então, isso vale também para o sobredotado. A forma como ele entende por paz, se expressa como paz. É claro que às vezes o sobredotado ele pode trazer algumas coisas conflituosas para a gente, né? Ele pode trazer alguns conceitos que ele construiu até de forma equivocada. Então, aí na hora que ele apresenta, a gente faz questionamento para ele. A gente não diz está certo, errado, não é assim. Porque ele que está sempre com a razão, né? Muitas vezes o sobredotado é arrogante. Ele tem uma dificuldade de socialização, porque, os assuntos daqueles lá não me interessam. E os outros, nossa, que lá só fala de carro e fala um
umas coisas de carro assim que eu não entendo, porque ele já entra na mecânica, né? E aí, quando ele apresenta um conteúdo conflituoso e até questionável, a gente tem que devolver a questão para ele. E tem um programa que chama Amigos do Zip, da SEC, que é uma associação, vou até escrever aqui para vocês, se vocês quiserem pesquisar, vale a pena. A SEC. A SEC, ela trabalha com os Amigos do Zip aqui no Brasil, já tem um certo tempo, e ela ensina como trabalhar, né, emoções na sala de aula. E aí, quando uma criança traz uma estratégia, né, ou uma resposta para uma situação que não é adequada, a gente usa os combinados. Então, para começar todo o trabalho, já faz um combinado. Dentro daqueles combinados que eu disse no início para vocês, né, a gente pode, né, e deve perceber logo a turminha e colocar nos combinados que vai dar esse ambiente emocional de proteção. Ou seja, procurar dizer coisas agradáveis uns aos outros. Evitar dizer, né, coisas negativas. A gente pode trabalhar algumas regras, dependendo da necessidade. Então, ali, aquela criança coloca que, quando ela fica com raiva, ela se tranca no quarto e passa o dia sem comer. E nas regrinhas, tem lá. Será que essa estratégia é válida? Vamos ver quais são as regrinhas, quais os nossos combinados. Prejudica alguém essa sua estratégia? Se prejudica alguém, prejudica você essa estratégia? Se você responde que sim, que prejudica alguém, prejudica a mim, então essa estratégia não está válida. Foram os combinados que nós fizemos no começo. Lembra? Então, para lembrar, às vezes é bom ter isso em cartaz, ter isso até plastificado, estar sempre lá na sala, os combinados. Lembra, olha ali o combinado. Prejudicou você, prejudicou mais alguém. Então, não é uma estratégia válida. Ficar trancado o dia todo no quarto, você vai sentir fraqueza, os outros lá de fora vão ficar preocupados com você, vão se sentir tensos, entristecidos. Respirar dá certo? Prejudica você? Não. Prejudica o outro? Não. Olha, essa foi a sugestão da colega, legal. Vamos pensar em mais alguma? E assim a gente vai. Então, nós fomos trabalhando várias coisas, né? Porque alegria é a nossa força, né? Então, feliz. O cristão, a loucura do cristão, ser feliz diante da vida, né? Dizer sim para a vida. Dizer sim para a família. Nós trazemos fotos da família dele e a família de outra pessoa, para ele começar a generalizar. Porque o deficiente intelectual, a pessoa com autismo, tem dificuldade de generalizar. Dizemos não para essas outras situações, né, de destruição, de medo, de pobreza, de abandono. A gente pode usar tirinhas, da turminha da Mônica. Às vezes a gente pega só um quadradinho, gente. O pouco com Deus é muito. Então, acho que a tarefa nossa é priorizar, né? Priorizar. A questão de lavar as mãos, né? A gente tem que trabalhar esses temas, principalmente agora, na pandemia. Como que eu vou criar esse hábito da higiene, de lavar as mãos antes de entrar na sala, lavar as mãos sempre quando for ao banheiro, quando a gente for voltar, né, para a catequese, nós vamos ter que estar trabalhando esse tema com todos. A questão de lavar as mãos, a questão de usar máscara. E aí, no caderno, você já vai preparando essa pessoa para isso que ela vai encontrar. Vamos ver aqui o que mais. Fazer o bem, né? A gente trabalhar com a ideia do bem. Olha só. A força do bem. Então, a gente trabalha com essas ideias. Bem, ó. O bem é rezar. O bem é fazer a tarefa. Então, a gente vai dando várias, né, alternativas. A questão da fraternidade. A gente trabalha com a ideia da amizade, da parceria, do carinho, do lado a lado. A questão dos nossos anjos da guarda. Aqui esse rabisco é a representação do anjo. Então, olha só.
Tudo isso aqui, gente, eu tirei de revista. Impressionante. A gente pesquisando, a gente encontra, não precisa imprimir só, não. Né? Porque a gente pode aproveitar com o que a gente tem, ó. Santa Mãe Maria. Agora nós tivemos, né, ontem, dia de Nossa Senhora de Fátima. Inclusive aconteceu uma situação aqui em casa muito interessante, que nós temos alguns animais em estimação e teve um animalzinho que fugiu na segunda-feira. E aí gerou em todos, assim, um desconforto. Eu fui observando que, ao decorrer do tempo, a tristeza foi ficando maior. Inclusive no meu filho, que tem autismo, meu filho que tem altas habilidades, eles ficaram tristes, ficaram, assim, com a emoção desregulada. E aí, no primeiro momento, eu fui trabalhando o tema de desaparecer, o perigo que existe, fui conversando sobre o assunto. E aí também fui tratando isso espiritualmente. Vamos fazer oração? Quem é o santo protetor dos animais? Então, a partir de uma realidade vivida, você vai introduzindo a história de um santo. Ah, é São Francisco. E aí, por sorte, eu estava lendo a história de Nossa Senhora de Fátima para eles, e no livro, na ilustração, tinha a imagem dos 3 pastorzinhos, e um deles é o Francisco. Aí eu falei, esse também chama Francisco, e lá tinha uma imagem dele soltando um pássaro, foi o pássaro. Eu falei, olha só o que o Francisco está ensinando com essa imagem de soltar o pássaro. Que a gente tem que ter um amor desapegado, o amor livre, né? O amor sem possuir, o amor que aceita a realidade do outro. Quer dizer, da liberdade que o pássaro, ou enfim, aceita as circunstâncias da vida para o outro. E aí nós oramos, mostrei a imagem, refletimos sobre isso, cultivando esse amor desinteressado. E nós recebemos uma notícia de que o pássaro havia sido encontrado, logo após o momento de oração. Então foi como um milagre. Ali eu mostrei para eles, né, que eu fiz os cartazes, inclusive envolvi eles para pregar os cartazes, mandei mensagens pelos grupos de WhatsApp. E aí, quando foi o reencontro desse pássaro, o meu filho, que tem altas habilidades, foi buscar, né, levou uma flor, porque é Nossa Senhora de Fátima, levar a flor para agradecer a pessoa que guardou o pássaro, né, que viu e tudo. E ele voltou com o pássaro na maior alegria. E hoje era o tema da conversa dele na sala online com os professores. O tema do pássaro. Então, é muito importante que a gente, em família, tenha uma casa mesmo dinâmica. Não basta acolher apenas os filhos. Muitas vezes nós vamos ter que acolher os animais, acolher plantas, porque as crianças vão precisar dessa vivência, desse contato, né? Isso serve para todos. Mas se tiver uma situação atípica, é uma necessidade real. O contato com o animal, o contato com a natureza, a mãe terra, né, a planta, a flor. Enfim, plantar e colher, esperar o tempo da semente, o broto. Hoje, inclusive, eu falando com o meu filho autista, ele repetiu a palavra broto. Eu pus ele aqui para sentir a vibração, broto, e ele falou broto. Então, é assim, né? Olha aí, aproveitando diversos materiais. Né? Eu e meus colegas, eu no computador, eu interagindo, aproveitando encartes, às vezes calendários que a gente já, né, não vai usar no outro ano. Ó, algodão, aproveitando o algodão, encontrei uma imagem de uma ovelha, daí representei uma ovelha. Aproveitei, às vezes, acho que isso aqui foi até de uma tarefa da escola. Recortei, colei no caderno. Então, o material ele é usado várias e várias vezes. Então, a gente tem que abrir muito a nossa mente para pensar de uma forma bem dinâmica. Eu não falei para vocês da definição do autismo, né? Eu fui logo falando das estratégias, mostrando os materiais. E o autismo, ele é uma deficiência em 2 áreas. Na verdade, ele é um transtorno global do desenvolvimento, envolve todo o corpo. Então, ele atua em 2 áreas principalmente, comunicação e interação social. Então, se a pessoa se comunica de uma forma atípica, e se ela também tem uma interação diferente, pode ser que ela seja um autista. Aí,
o grau dessa dificuldade é que nós vamos ter que ver. Às vezes é uma dificuldade leve, que é o caso de uma colega que colocou aqui do Asperger. O Asperger, ele era classificado assim, um autista leve anteriormente. Hoje a gente fala só pessoa com autismo. A gente não tem mais essa nomenclatura Asperger, apesar de muitos reivindicarem esse retorno a essa nomenclatura. Fala-se de um transtorno do espectro autista, que tem em comum essas duas características, comunicação e interação social alterada. Quando fala-se transtorno global do desenvolvimento, ele atinge todos os sentidos mesmo. A visão é diferenciada, às vezes o que ele vai ver no ambiente é de uma forma diferente da minha, que não tem essa alteração. A forma de escuta dele, o processamento pode ser lento, como pode ser muito sensível esse auditivo dele. A fala dele, ele pode às vezes conseguir falar, mas não de forma desejada, por exemplo, com espontaneidade, com improvisação. Às vezes ele fala com frases já feitas, decoradas, repetidas. Às vezes ele quer falar naquele momento, não sai, aí daqui a um certo tempo é que sai aquela fala, né? Às vezes ele está rindo, mas está rindo? Mas ele está rindo de um acontecimento que foi há um tempo atrás. Então, todo esse processamento dele é alterado. Olha, você trabalhar com imagens semelhantes também favorece muito a aprendizagem. Repetição, papa, né? Tentando dar assim, esse sentido, vida, aí mostra um atleta, né? De novo, você vai voltar no conteúdo já dado. Você deu no início do caderno, você volta nele para reforçar, revisar o conhecimento. Paz, de um jeito diferente. Questão do céu, de um jeito diferente. Então, tudo isso nós vamos fazendo. A gente pode orientar os pais, né? A partir dessa palestra, vocês podem estar orientando as pessoas que procurarem vocês a desenvolverem, né, um caderno como esse. Vou mostrar mais aqui. Mais ideias, né? Isso aqui é uma forma muito barata. Ó, quantas vezes a palavra amor? E de duas cores. Quantas vezes ele pode repetir aqui o modelo? A palavra amor pequena aqui. O pai e a criança, né? Olha o anjinho. Esse anjinho já foi trabalhado em outro material. O que eu fiz? Eu recortei e ele só fez a colagem do anjo aqui. Então, gente, todo material bonito, que às vezes a gente fica entulhando os armários, você pode reciclar, readaptar de um para o outro, né? O livro de um filho de 1 ano serve para o outro filho daqui uns 3, 4 anos, ou parte daquele livro. Então, né, a gente pedir essa ampliação do nosso olhar. Ó, a palavra Deus, de novo, modelo. E aí, Deus, né? Deus de várias formas, né? Imagem e semelhança de Deus, né? O Papa, de novo. Então, é um conteúdo, porque para uma criança ficar num momento de grupo, você precisa dar muito significado para ela, porque senão ela vai ficar muito monótono, ela vai ficar, poxa, inquieta. Então, naquele momento, programe atividades bastante variadas, programe um caderno, programe um livro, programe, né, para ele manipular, para ele olhar, para ele colar. Então, faça vários tipos no papel. Eu não mostrei plastificado para vocês, né? Eu não mostrei. Olha só esse material, gente. Estou querendo ensinar, estou ensinando ele a falar se ele quer sim ou não. Ensinando gestos, as cores do verde, né? Siga, vermelho, pare. Estou dando uma série de significados. Então, aqui eu quero perguntar. Você quer fazer, e aqui tem um velcro, ó, a gente compra nessas casas de artesanato, e essa plastificação aqui, a gente pode comprar a plastificadora, ou pode também... Nosso tempo já está passando. Tá acabando? Já passou o tempo. Uhum. Então, nós vamos despedir. Pediu para avisar. Aí? Tá vamos bom. pedir, termina a sua fala e a gente despede. Tá bom. Esse material, então, ó, aqui eu pergunto para ele, você quer... Aqui, eu deixo as opções. Você quer, ele pega e transfere para cá. Eu quero
brincar com presépio. Você quer mesmo? Aí ele confirma, sim. Então, eu posso também dar essas opções para ele escolher. Não precisa ser uma programação fechada. Eu posso abrir um espaço para que ele possa escolher por qual que ele quer começar, ou o que ele quer fazer oração ou quer montar o presépio. Então, são alternativas, né? Gente, eu vou pôr para vocês aqui a minha rede social, né? Para vocês me seguirem no Instagram, no Facebook. É Ana Paula Ferrari no Facebook, tá? Vai ser um prazer ter vocês lá, Ana Paula Ferrari. No Instagram, tem também Ana Paula Ferrari e temos também no Face e no Instagram Voluntários da Turminha, que é tudo junto. Voluntários da Turminha. Deixa eu ver se está saindo legal. Voluntários da Turminha. Vocês podem, né, pesquisar aí e a gente está em interação, continuar, né, nossa conversa. Então é isso. Quero agradecer vocês, né, pela troca que nós fizemos, pelos comentários, né? O título do livro que eu apresentei é Catequese Inclusiva das Paulinas, tá? Tem lá na livraria Paulinas esse livro, um livro de capa azul. Ele é muito, muito bom. Vale muito a pena. Então, que vocês possam acolher vocês, a mensagem que eu quero deixar, incluir vocês na vida, incluir vocês na espiritualidade, refletir sobre os seus desejos dentro dessa prática espiritual, seus objetivos, e dentro disso, você terá mais condições de acolher o próximo. É certo, vai fluir muito bom. Tudo vai ser para você um grande presente. E, na verdade, é mesmo um grande presente. Essa cruz, né, que Jesus carregou, em nenhum momento ele renegou a cruz, ele carregou. E ele foi lá sofrendo, doeu no corpo, mas ele foi ao encontro mesmo do Pai. Então, muitas vezes, uma situação dessa é a nossa salvação. É a partir de um convívio ou de ter uma deficiência, uma sobredotação, é que a pessoa encontra essa libertação. Né? E lidar com isso é que ela vai encontrar mesmo esse convívio livre e espiritual pleno com Deus, no seu mundo material e depois na vida eterna. Tá bom? Obrigada a vocês pela partilha e espero encontrá-los aí nas redes sociais e nos cursos das Paulinas. Foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Joinha para vocês. E aí você pode encerrar no botão. O vermelho. E